Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Nós estamos hoje no capítulo 10, Palavra e Responsabilidade, estudo de número 11. Vamos nos surpreender com muitas informações do André Luiz neste capítulo e vamos pedir então a ele, a equipe dele, que nos proteja, que nos oriente, que nos dê condições de realizarmos um trabalho a contento. Tanto nós, que estamos transmitindo o trabalho, quanto todos aqueles que estiverem recebendo o trabalho, que a gente se una numa corrente positiva para nos adentrarmos definitivamente no trabalho do Mestre Jesus, de consolidação aqui no plano físico do seu reino. É este o grande objetivo. É esta a grande estruturação da doutrina espírita, que ela possa, através de nós, se fazer representar na sociedade. E quando isso acontecer, a sociedade, com certeza, estará melhor, estará mais se adequando para os grandes e profundos momentos que virão, dentro das grandes transformações cíclicas que o planeta vai receber. Assim que possamos estar presentes nesse trabalho, aprendendo para ensinar, e ensinando, aprendendo. Então, pedimos a Jesus que nos oriente, que nos conduza, que nos dê forças. Pedimos à equipe de André Luiz que esteja conosco, para que possamos, nesse estudo, entendermos bastante sobre linguagem, sobre responsabilidade, sobre palavra. Então, vamos começar trazendo, como sempre, a nossa representação aqui através do slide, né? Que nós nos amparamos nele. Então, vamos lá. Aqui está a primeira parte ainda, né? O capítulo 10, estudo de 11, de 28, palavra e responsabilidade. Aqui, nós colocamos a nossa síntese, né? Enfim, posso pensar e comunicar. Então, vamos começar aqui apresentando o que nós vamos ver neste estudo. Vamos falar sobre linguagem animal. Vocês acreditam que os animais conversam? Vamos falar sobre as intervenções espirituais. O André Luiz vai sempre colocando essa informação da intervenção espiritual na evolução da mônada, os mecanismos da palavra, a linguagem convencional, o pensamento contínuo. André Luiz fala muito em pensamento contínuo. Em outras obras também ele fala que foi uma grande aquisição da mônada, ou do espírito, o princípio espiritual, o princípio inteligente, como queiram, o pensamento contínuo. A luta evolutiva e o nascimento da responsabilidade. Então, são 7 tópicos que nós vamos estudar hoje. Mas antes de começarmos, eu gostaria de ler para vocês algo que me impressionou muito quando eu tive conhecimento desse texto. É um poema que está num livro chamado Navegador Racional. Gosto demais desse poema. Por isso, por se tratar da palavra, vamos começar com esse poema. Ele se chama Seu Cristo. Este Cristo que traz escondido dentro do peito não é de barro, nem jarro que quebra. É um ser verdadeiro, concreto, real, vertido de Deus, querendo nascer e fazer de você pessoa feliz, ovelha, cordeiro, tão manso e de luz. Luz que conduz nesse mundo insano, de dores e prantos, ladeiras e caos. Este Cristo que traz escondido dentro do peito é a herança divina, desejo sentido de andar feito sol, clarão majestoso, farol a guiar. Guiar segurança com fé e fervor, abastança de paz e o que for amor. Ei, este Cristo que traz escondido dentro do peito é você lá no futuro, distante era, sertão maduro, belos tempos, tempos de amor.
e tão sábios e puros os feitos seus, que será com certeza construtor de estrelas, jardineiro de Deus, Deus de amor, luz e esplendor, que fez você feito Cristo de luz. Não deixe de ir, não atrase a jornada. Ouça Jesus. Ele é o seu Cristo, modelo perfeito oferecido por Deus para espelhar-se e seguir. Sem ele, o seu Cristo é triste, adormecido, quem sabe até ferido, e isso é tão mal. Desperte o seu Cristo e dê vida a seus passos. Não tema, conserte tudo que o tempo errou, pois o futuro é de luz. A estrada é muito longa e o condutor é Jesus. Este poema, meus amigos, me marcou muito quando tive em mãos esse texto. Então, por isso que eu quis começar esse estudo, aula, né, sobre a linguagem, mostrando essa linguagem tão bonita de busca do Cristo. Então, vamos continuar o nosso estudo. Linguagem animal. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com semelhantes. E, para isso, a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. Essa informação da André Luiz vem trazer para nós uma quebra de paradigma. Porque muitas pessoas não acreditam que os animais se comunicam, se conversam, mas há essa comunicação entre eles. É evidente que não é uma linguagem articulada como a nossa, mas há entre eles uma possibilidade de comunicação. Porque, afinal de contas, eles estão evoluindo e precisam dessas ajudas. Lá no Livro dos Espíritos, questão 763, quando os espíritos dizem a Kardec que nós precisamos estar juntos em sociedade, porque um vai ajudar o outro, vai passar para o outro que sabe, então ele diz, foi por isso que Deus deu a fala ao homem. Então isso já vem bem de longe, bem dos nossos primórdios. De início, o fonema e a mímica foram processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou também para o serviço de defesa, como, por exemplo, o sílvio de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves, os mimetismos de alguns insetos e vertebrados a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. O mimetismo ele é uma possibilidade do animal transformar a sua cor para um outro animal, para preservar para preservar do predador, né? Então aí estão os nossos os irmãos menores nas suas expressões de comunicação. Isso é muito interessante, porque a gente tinha uma ideia. Pode ser até que você já tenha ouvido falar sobre isso. Alguém já disse, alguém já num filme, né? Esses filmes de animação, quando os animais falam, aquilo, claro, tem uma origem quando aqueles produtores, aqueles diretores, roteiristas fizeram esses filmes ou fazem esses filmes, eles se baseiam que realmente os animais comunicam. Só que eles colocam uma linguagem articulada, emoções, sentimentos, nos animais, que é diferente, né, das emoções, sentimentos e linguagem dos homens. Mas lá nos animais está se preparando, está moldando a forma de emoções, sentimentos e linguagem humana, certo? Então, continuando aqui o nosso estudo, contudo, à medida que lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se da posse de mais amplos recursos. Ora, o cérebro estava se formando, né? Já tinha ali uma massa nervosa,
depois já teve ali aqueles bolsões, as vesículas, né? Programando o surgimento do cérebro. Depois teve um enrugamento, que foi dando possibilidade de criar os hemisférios, né? E assim o cérebro foi se formando e gradativamente, nessa formação, já ia se tendo ali as expressões, a possibilidade de expressões de linguagem. Tá? Bom, continuando, então, o lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. O lobo adora noite, né? O gato, encolerizado, mostra a fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou também contrariedade. O relinchar de um cavalo é potentoso, vocês já viram? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver um cavalo relinchar. Nossa, ele é forte a beça, né? A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura. Cheguei, a galinha, quando ela chega, ela bate as asinhas dela e dá um cocoricó bem interessante. Acomodar a prole, né? Buscando os pintinhos, alimentá-los, né? E rogar socorro quando assustado. A galinha, quando está assustada, ela grita, que não é brincadeira. Faz muito barulho, bate asas. Né? E o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor. O cão está muito próximo de chegar, próximo assim, né, gente? Demora, mas entre essas espécies inferiores ou menores, o cão está muito mais próximo do homem, mas está muito longe ainda, tá, gente? Não vamos achar que cão é humano. Eu vejo muita gente confundindo isso. Muita gente que acha que é melhor conversar com cachorro do que com gente. Não, o cão está muito, mas muito longe de se tornar humano. Ele é um animal que gratifica ao homem pela sua fidelidade, pela sua lealdade, mas veja bem, não é humano, viu, gente? Eu tenho visto muitas pessoas dando muita atenção aos cães e não dando atenção aos humanos. Nós temos que preservar a nossa espécie. Eu vou dizer para vocês, leão não come leão, cachorro não come cachorro. Eles se preservam. Nós temos que preservar também a nossa espécie. Pode sim ter o seu cãozinho de estimação, não tem problema nenhum, mas desde que você saiba que ele só é uma mônada em processo de evolução, que ainda não tem o pensamento contínuo, ainda não associa as ideias e nem apropria delas. Certo? Olha o lobo que feio, meu Deus. O gato nervoso, olha só. O cavalo relinchando, olha que lindo que é. O cavalo é sempre muito bonito, né, gente? Aí está a galinha com seus pintinhos, toda feliz da vida, quando estão os filhinhos... Né? Sabe quando os pais, né, de noite, quando os filhos estão na rua, ficam preocupados, né, tal, liga no celular, hoje tem o celular, liga no celular, vem cá, vem para casa, não sei o quê. Aí quando está todo mundo acomodado, fecha a porta, que beleza, agora eu estou tranquilo, porque os filhotes não estão todos dentro de casa. Né? Aí quando fica adolescente, né, vai tudo para a rua, não chega. Então a gente pode ter trazido isso lá da galinha, lá da época que a gente passou por esse processo aí, né, que nós chamamos de ave, de galinhas. E aqui a fofura do cãozinho. Realmente eles são amáveis, né? São lindos, mas não são humanos, tá, gente? Preste atenção nisso, para que você não cometa esse engano que muitos cometem. Dão toda atenção ao seu animal de estimação e deixam os humanos à deriva. Eu já ouvi uma pessoa que é muito amigo de cão, ele me disse o seguinte: humano não dá para conversar, não. Humano é muito estranho, humano agride, mas o cão também agride. Tá? Então, tome cuidado, porque a gente tem que dar muita atenção para a nossa raça, para a raça humana, ou para a espécie humana. Tem gente que não gosta que fala raça, não sei. Cada hora a gente escuta umas coisas, cada hora alguém quer mudar uma nomenclatura, né? Com seus neologismos. Não tem problema. Mas espera aí, a gente também tem que entender que tem que facilitar essa comunicação. Já é difícil, a palavra já é um símbolo dificílimo. E a gente já fica complicando mais ainda, de vez em quando surge um aí.
Não, porque agora não pode falar mais isso, não pode falar mais aquilo, que isso é antiético, que isso... Então, tem que facilitar, minha gente, porque senão fica difícil. A vida já é bem complexa, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, e ainda fica dificultando. Bom, é assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. Ou seja, André Luiz está dizendo que isso se faz em outros planos, no plano espiritual. Eu já conversei com vocês a respeito, num desses estudos aí para trás, se esse plano espiritual é só na Terra ou se eles vão para outros planetas. Será que outros planetas têm animais? Por exemplo, Júpiter, que é o planeta mais evoluído. Aliás, Júpiter, no sistema solar, ele tem a tendência de virar um segundo Sol, né? Daqui a 2 milhões de anos. Já li sobre isso, pela seu tamanho, suas propriedades. Eu fico pensando, será que tem animais em Saturno, Júpiter, Netuno, Urano, são planetas gasosos? Não sei. Mas será que essa apropriação, essa articulação para o progresso ser feita em 2 mundos, será que é só no plano da Terra? Será que é só no plano espiritual da Terra? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer. Ainda não temos essa informação tão assim, né? Definitiva, mas é uma coisa para pensarmos. Nós temos que abrindo a mente para as possibilidades. Porque quando você chega no mundo espiritual, você chega cheio de coisa. Ah, mas eu aprendi assim. Lá na Terra a gente aprendia assim, lá no plano físico a gente aprendia assim. Não, você tem que abrir a mente. Pode ser que seja assim, mas pode ser que seja também de outra forma. Essa amplitude de mente é que é importante. Sabe por quê? A mente muito condensada, muito pequena, ela aglutina muito complexo. É muito complexo, que são realizações errôneas, equivocadas. E ela muito fechada, essa mente muito pequenininha, fechadinha, esses complexos ficam ali, sabe, um agarrado no outro, né? Que não deixa aquilo sair. Aí, quando você começa a abrir a mente, esses complexos eles vão ficando mais alargados e mais fáceis de serem eliminados. Nós precisamos de eliminá-los para a gente progredir. Então, tem pessoas, principalmente espíritas, que ficam dando aí, taxando situações, né? Ah, porque isso pode, isso não pode. Não tem. Outro dia mesmo eu recebi aqui um pedido de orientação que, quando eu passei a informação que me foi possível passar, a pessoa me disse assim, nossa, como você abriu minha mente. Eu tinha uma ideia completamente diferente disso. Sabe? Então, a gente tem que abrir a mente com as possibilidades. Jesus não falou que tudo é possível aquele que crer? Então, tem possibilidades. Não, será que esses animais, essas amônadas, ela só evolui aqui na Terra ou nesses interstícios aí, ela vai para outros planetas também? É uma pergunta. Pode ser que isso só seja na Terra, pode ser que não, enfim. Temos que pensar, por quê? Geralmente, quando o espírito chega num nível de evolução, ele vai excursionar em outros planetas. Né? A gente vê isso no livro Renúncia. Lembra do Emmanuel? Quando a Alcione ela está no mundo lá da constelação de Sírius. Então, ela está estagiando, aprendendo coisas, mas ela está ligada à Terra, porque tem ainda uma pessoa que ela ama muito. Enfim. Então, há essa transmutação dos espíritos pelo universo. Então, será que só o ser humano, a partir, né, do ser humano, isso é possível? Ou também nos reinos menores também é possível? Fica aí para a gente ir pensando, tá? Aí está, né, essa evolução que vai chegar a um plano superior, mas com a ajuda do mentor. Olha só, esse símbolo aqui significa você está chegando, mas eu estou te ajudando. Ou seja, nunca devemos esquecer disso, que sempre fomos amparados pelos mentores. André Luiz fala isso o tempo todo no livro. Esse amparo da espiritualidade, não é só da espiritualidade, é o amparo dos instrutores para este fim, dos arquitetos da evolução. Tá? São pessoas, espíritos especializados nesse trabalho que ajudam essa construção de abertura, de expansão da mônada. A laringe
situada acima da traqueia e adiante da faringe, tá aqui, a laringe, está vendo aqui? Ó. Ela está aqui, ó, então ela está na frente da traqueia, né? Acima da traqueia, a traqueia está aqui embaixo, tá? E consubstanciada no esqueleto cartilaginoso, que é esse esqueleto que a gente está vendo aqui, ó, tá? Urdido em fibras e ligamentos, tudo aqui é fibra e ligamento, tudo feito de moléculas, de átomos, aí vai dar célula, etc. Com uma seleta de pequenos músculos. Isso é lindo, né? Seleta de pequenos músculos. Tem um músculo aqui a beça fazendo a gente conseguir realizar a fala. Sofre nas mãos sábias dos condutores espirituais à maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço de plástica, delicadas operações no curso dos séculos. Curso dos séculos. Demora. Está vendo? Para que os músculos mencionados se façam simétricos, trabalhem juntos, e para que se vinculem tão destros quanto possível à produção fisiológica da voz. Então, forma-se o aparelho fonador. E aí esses grandes instrutores da humanidade vão fazendo, né, com que isso aconteça. Ponto a ponto, as fibras, as seletas fibras de músculos, ali aquela coisa toda de ajustar, né, esses músculos, ajustar a traqueia, a laringe, a faringe, para que tudo possa acontecer. E fazer esse esqueleto cartilaginoso. Gente, é muito bonito. É muito lindo. Né? Esse é o livro que nós estamos estudando. A beleza do livro está aí. Que não é só um livro de ciência, daqueles que você tem que deixar o cabelo crescer, fazer aquele negócio assim, não. É um livro que você está estudando com os mentores espirituais, que estão nos orientando como que a coisa funciona, como que chegamos na fonação para falarmos o trabalho que isso deu. E esse trabalho nós também fizemos. Bom, em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho de lançamento do som. Aqui, olha. O lábio inferior, eles que vai falar do lábio inferior, a laringe está aqui embaixo, a epiglote está aqui, né, que ela fecha quando a gente vai alimentar, né, para não cair lá para dentro do pulmão. Aqui está a faringe, né, o véu palatino, aqui está o sistema de fonação. Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho de lançamento do som e que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa estratificada na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Porque tem corda vocal falsa e verdadeira, tá, gente? Tem esse negócio também. Cara. Fora da ação das cordas vocais, a laringe revela no pescoço, tá aqui a laringe, ó, revela no pescoço movimentos de ascensão e descensão. Vai. Elevando-se na expiração e na deglutição, e baixando na inspiração. Na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais. É uma sinfonia. Aquilo vai mexendo, vai se articulando, para que possa passar o ar, esse ar passa pelas cordas vocais, né? E aí dá o som que você imprime. Quer dizer, que o espírito imprime a partir do seu desejo, da sua vontade de falar. Né? É bonito. Vocês já viram cantores líricos? Que coisa deve ser isso aí? Deve ter uma simetria impressionante, né? Entre a vontade do espírito e o aparelho fonador dele. Deve ser uma coisa assim de altíssima textura, de excelências, preparado, claro, no plano espiritual para este fim. Então, são pessoas que se dedicam a isso, que começaram lá a fazer os seus cocoricós da vida, né? E foram crescendo, chegaram a um nível que podem ser cantores e cantoras líricos, que são maravilhosos, excelentes. A gente fica encantado de vê-los. Eu tive um amigo tenor, nossa, eu ficava impressionado de ver
a expansão, a extensão vocal dele. Maravilhoso. Vamos lá. Mecanismos da palavra. Com extremo carinho e vagarosa confecção dos técnicos da espiritualidade superior, compõe a cartilagem situada em plano inferior, a cricoide. Deixa eu ver se eu tenho cricoide aqui. Não, não tem. A cricoide onde está? Aqui representa um anel modificado da traqueia. Tá? A traqueia tem os seus anéis, sustentando uma placa na parte posterior, sobre a qual, no bordo superior e de ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aritenoides, que são as cartilagens da laringe. Se permitem, assim, a conjunção e afastamento entre si. Né? Faz isso para poder fazer a palavra acontecer. Bom, André Luiz está mostrando como é que é o processo, como é que é o mecanismo. Porque, afinal de contas, quem vai movimentar isso é o espírito. Então, se você quiser adentrar mais no mecanismo da palavra, então existem vídeos no YouTube que podem te ajudar a entender isso. Tá? Eu até pensei, gente, de usar vídeos aqui do YouTube. Só que eu fui alertado que não deveria fazer isso, porque pode ser que eles não estivessem liberados. Então, para evitar qualquer problema futuro, nós não estamos usando. Mas eu digo para você, lá no YouTube, você coloca lá mecanismo da palavra, qualquer coisa assim, você vai ver grandes, né, pessoas aí, estudiosos explicando como é que funciona. Então, é uma extensão desse estudo. Tá bom? Eu só não coloquei os vídeos aqui por causa disso. Porque me alertaram, não faça. Porque pode acontecer isso. A gente não sabe se estão liberados ou não. Tá? Bom, cada um possui na base uma apófise, a interna, vocal em que está inserida a parte posterior da corda vocal, verdadeira, do mesmo lado, e a outra que é externa, muscular. Com a mesma habilidade, os técnicos testem a cartilagem localizada na região anterior ou cartilagem tireoide, a destacar-se sobre a pele no chamado pomo de Adão. Uma coisa bem para cá. Em suas lâminas verticais, que se conjugam na linha mediana, traçando um ângulo diedro. Eu vou mostrar para vocês isso tudo agora mesmo, tá? Que se volta para a retaguarda e onde se fixam as cordas vocais verdadeiras. Cartilagem essa que por baixo se une com o anel da cricoide e por cima com o osso hioide através de membranas e ligamentos, o qual fornece apoio para a implantação da laringe. O que significa tudo isso aqui? Significa o seguinte, é tudo perfeito, tudo perfeito. Por que é possível fazer isso aqui? Por quê? Então, não adiantava, por exemplo, eu vou lá para consertar boneco, né? Assim, a gente vai lá no sujeito lá que conserta o boneco. Aí quebrou lá uma mola qualquer, vai lá na caixinha, pega uma mola e troca a mola. Assim que ele faz. Quebrou a perna, arrancou a perna, e vai lá, pega uma outra perna, mais ou menos, e implanta ali outra perna. Isso é um serviço de arrumação, de consertos. No caso nosso, no caso espiritual é diferente. Não tem conserto, tem evolução. Então, por que esses técnicos fazem isso? Então, diferentemente de buscar na caixinha a peça, ele utiliza pela evolução que o espírito tem. Então, o espírito chegou no nível de evolução que ele fornece, espírito, fornece o equipamento necessário para que se justaponha e a coisa aconteça. Então, você não busca lá, você não compra isso em lugar nenhum. Você não compra nenhuma dessas coisas aqui, corda vocal, né? Cartilagem tireoide, osso hioide, você não compra isso. Isso é você que tem, você evoluiu para ter isso. É o que nos compete entender desse estudo. Tudo é feito porque nós evoluímos, nós expandimos o reino de Deus. E no reino de Deus tem tudo isso. E se tem tudo isso, nós temos tudo isso. Então, os instrutores, os arquitetos, eles vão fazendo essa colocação a partir do que nós oferecemos. Vamos pensar na multiplicação dos pães de Jesus? Quando falaram para ele que não tinha para alimentar aquela multidão, ele fala assim, o que você tem?
Ah, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Muito bem, então vamos multiplicar isso aí. Ou seja, você tem que oferecer alguma coisa. Então, o espírito evoluindo, ele oferece a evolução dele, porque ele é possível. E os construtores trabalham esse conjunto de oferendas do espírito para realizar aquilo que é necessário ao próprio espírito. Ou seja, eles só vão orientando, porque você fornece. Viu como é que você trabalhou a beça para falar, poder falar assim que nem falamos? Você ofereceu isso para os técnicos, tá? Continuando aqui, olha. Essas lâminas verticais se conjugam na linha mediana. Ele está explicando como é que é o mecanismo, gente. Lá no YouTube você vai encontrar um vídeo que vai te mostrar isso, tá? Essas lâminas verticais se conjugam na linha mediana, traçando um ângulo diedro. O que é um ângulo diedro? Que é esse aí, olha. Tá? Ele tem 2 planos, um é curvado, né? Então, olha só. Espaço entre 2 semiplanos não contidos no mesmo plano, com origem numa mesma aresta comum. A aresta está aqui, os 2 semiplanos estão, né? E eles estão meio curvados um sobre o outro. Isso é um plano diedro. Agora, foi o que eu entendi de plano diedro, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. Que se volta para a retaguarda, né? Onde se fixam as cordas vocais verdadeiras. Deixa eu ver se eu tenho elas aqui. Aqui estão as cordas vocais, tá vendo aqui? Ó? Aqui, olha, a cartilagem tireoide está aqui em cima, o ligamento cricotireóide está aqui e a cartilagem cricoide está aqui. Lembra que a gente falou isso ali no passado, no outro slide? Tá vendo aqui? Ó? Aqui vai se formando este aparelho, tá? Aqui o tal do osso ióide. Aqui o osso, olha, é a deglutição. Então, esse aqui é que vai, como diz lá no outro slide, vamos pegar o outro slide, por cima com o osso ióide, através de membranas e ligamentos, tá certo? Então, aqui nós estamos representando esse osso ióide, que está aqui, ó. Então, vai lá. O osso ióide se une com o anel da cricoide por cima com o osso ióide, através de membranas e ligamentos, o qual fornece apoio para a implantação da laringe. A laringe está aqui, ela implanta exatamente aqui por causa dessa ajuda desse osso. Certo? O que nós estamos mostrando? Que tudo, como dissemos, né, que tudo tem uma estrutura que é feita a partir do que você oferece. Para você ter esse bendito osso ióide, que ele é feito de moléculas, né, de células, você trabalhou isso aqui. Você trabalhou para você conseguir ter esse osso ióide. Né? Para você implantar a laringe, então eles não pegaram uma laringe lá da gavetinha, que nem as pessoas da loja fazem. Acho que eu tenho um alfinetinho aqui igual. Não, não tem nada disso. É produzido pelo espírito através das células, através da sua evolução, através como é que fala? Ampliação, né, do que já existia antes. Tudo vai começando pequenininho e vai aumentando. Isso é evolução, minha gente. É isso. O livro todo está explicando isso. É essa evolução que nós fizemos, tanto física quanto espiritual. Porque quando a gente faz isso aqui no físico, é porque nós já fizemos no perispiritual. O perispírito já tem isso. Então, o perispírito, o que ele faz? Ele molda no corpo isso aí. Então, vai nascer um bicho lá que está começando lá o fonador dele. Então, o perispírito já foi ajustado para aquilo. Aí o perispírito molda o corpo físico com aquela possibilidade. Aí a experiência vai aumentando. Então, é um trabalho conjunto, né, dos 2 planos. Então, você tem a ajuda dos mentores, você tem o perispírito plástico, você tem a expansão da mônada, você tem o projeto de vir para um corpo físico para fixar isso aí, porque quando você sai do corpo físico, você está com isso mais fixo, aí o perispírito já é preparado para um avanço, e assim vai. A evolução vai funcionando por aí. Então, é o nosso estudo. Continuando aqui, olha. Fisiologia da voz. Aqui, aparelho fonador, reprodução da voz. Aqui tem, né, a respiração, a articulação, a ressonância que faz aqui, a fonação e a respiração. Então, isso tudo aqui é a fisiologia da voz. É o ar que entra,
O ar que vai, o ar que sai. Quando ele sai, ele faz o som, ele bate nas cordas vocais, né? E aí emite o som que você quer. Essas cordas vocais também foram trabalhadas. Lembra do Silvio dos répteis, que ele fala lá atrás? Do relincho do cavalo, do miado do gato, né? Daquele coachar dos batráquios. Então, isso tudo foi aprimorando. As cordas vocais foram aprimorando. O princípio é o mesmo, elas foram aprimorando até chegar na nossa fonação. Num trabalho esplêndido da mônada, expandindo o reino de Deus. Tá? Continuando aqui, olha. Como a voz é produzida? No processo de inspiração, o ar entra nos pulmões e as pregas vocais se afastam. Okay? Ao falar a respiração, as pregas vocais se aproximam, o ar sai dos pulmões e, passando pela laringe, põe em vibração as pregas vocais. Ele estava falando. Do início, o som é baixo e fraco, sendo amplificado pelas caixas de ressonância que estão na faringe, na boca e no nariz. E após a ampliação, o som é articulado pelos órgãos fonoarticulatórios. Deu para ter uma ideia, não deu? Respira, as cordas afastam, vai lá embaixo, lá no pulmão, volta, né? Pela expiração, ele vai voltar, aí vai bater lá nas cordas, e aí a coisa vai ampliando, porque tem uma caixa de ressonância que a gente já falou nela aqui atrás. Aí a voz sai. Você viu uma pessoa que fala baixinho? Provavelmente ela está com problemas aí, nesse retorno do ar pela expiração. Então, gente, é lindo. É mecânico, mas é bonito. Porque é obra do Espírito, é obra da evolução da centelha, é obra do reino de Deus. Então, viu como é que nós estamos inseridos no reino de Deus? Como é que Deus está em toda parte? Está em nós? Então, você é obra de Deus. Você é uma grande prova da existência de Deus. Se alguém te perguntar, Deus existe? Você fala, eu estou aqui. Você é Deus? Não, eu sou a representação dele. Eu só estou aqui porque estou representando a potência dele, senão eu não estaria aqui. Continuando, né? Acima das cordas vocais verdadeiras, surgem as cordas vocais falsas, a limitarem com a parede os ventrículos laterais de Morgagni, que foi um anatomista italiano do século XVII e século XVIII. Aqui estão elas, olha. As verdadeiras, cadê? Tá aqui. As verdadeiras e as falsas. Essas falsas, né, provavelmente é para ajudar na articulação das verdadeiras. Ou seja, é um amparo, né? Parece que tem uma gaita de fora aqui, deixa eu ver se é isso. Não, está no outro slide. Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto o aritenoide, assegurando as funções de al e formando com avançado primor de previsões e eficiência a abóbada do precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço. Sabe aquele zumbido do pernilongo que você adora quando você está deitado? Assim? Ele tá começando a montar ali o negócio de falar. Então não reclama do pernilongo, coitadinho, ele está fazendo o barulhinho dele. Pode ser só com as asas, a gente não sabe, pode ser que tenha ali também misturado ali os fonadores dele início. Não é isso. Quando você vê lá um animal fazendo uma expressão qualquer de fonação, você já sabe que está começando. Vai chegar uma hora que essa coisa toda vai se arrumar de tal forma. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pergunta. Bom, fez-se esse trabalho todo, fez-se essa evolução toda. O que a mediunidade nos propõe? Ela nos propõe a conversa psíquica, certo? Onde não existirão mais falas. Aliás, já não existe nos mundos superiores aí, nesses planos superiores da Terra, não tem fala, tem só psíquico. Isso aí vai perder? Será? Ou isso aí vai transformar? O que será no futuro, né? Não é uma boa pergunta?
que nós vamos fazer com esse aparelho fonador se a gente não for mais falar, não for mais usar a fala, a linguagem a ser articulada? Como é que vai ser isso? Oh, não quero nem saber. Eu só sei que foi muito válido. Eu estou no homem, você está no homem há mais ou menos 7 milhões de anos. Isso aí te ajudou a beça. Se a gente tiver que deixar isso, né? Como nós não deixamos o rabo, não foi? Ele tinha um rabinho que ajudava a gente no equilíbrio, né? Assim, ou a gente deixou o rabo, hoje só tem o cóccix. E deve ter uma função imensa, né? Dentro da sua estrutura, eu nunca estudei isso, mas deve ter uma função muito interessante, senão ele não existiria. Nós vamos perder os membros, imagina, não vai precisar mais de perna e braço, porque nós vamos fazer pela mente e vamos volitar. Então, para que carregar membro pesado? Não é? Então, isso tudo é para a gente ir raciocinando, para a gente ir vendo que o processo evolutivo só está começando a ser entendido agora pela gente, mas que ele tem progressões que nós não imaginamos ainda. Bom, aqui está, o que é isso? Então são os aparelhos, né? Que faz a fonação. Aqui, ó. A língua, o céu da boca, essa coisa aqui que eu não sei o que é, que faz a fonação, enfim. Aí estão a forma de falar. Bem, é aqui que devemos parar e pensar sobre as palavras que emitimos. As más palavras podem desorganizar toda essa maravilha de fonação, a de formação milenar. Vou lembrar vocês, não sei se vocês conhecem, um caso contado pelo Humberto de Campos, num dos seus livros, não sei qual que é, tá? Mas um dos seus livros, ele conta a história de um sujeito que ele funcionava dentro de um castelo, de um palácio, né? De um palácio onde tinha lá a rainha, tinha as princesas, e aquele povo todo lá em torno do rei, aquela coisa toda. E esse indivíduo, ele era um fofoqueiro mor do palácio, né? Então ele fazia fofocas o tempo todo. Porque nas fofocas deles, ele se mantinha ali dentro, ele era o bem amado, porque quando ele chegava, ele contava para a princesa, sabe o que o fulano falou de você e tal. Aí ele foi fazendo isso. A vida dele foi de fazer fofoca, 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 usando esse aparelho majestoso, com o aparelho fonador, usando a língua, usando tudo isso, certo? Bom, aí ele desencarna, já mais velho, né? Ele desencarna. Quando ele chega no mundo espiritual, ele, então, é acordado para isso. Olha, você viu o que você fez? Olha o que você aprontou, meu amigo. Você fez muita fofoca, você fez muita morte acontecer, você estimulou traições. Olha, você está responsável por muitos problemas. Muita gente matou muita gente traiu muita gente, porque você falava que o fulano gostava de outro, e, na verdade, o outro ia lá, entrava na onda, traía, aquela coisa toda, você criou um caos ali dentro. Responsabilidade muito grande sua, né? E aí ele ficou apavorado. Ele falou assim, nossa, e aí, o que eu tenho que fazer? Agora você vai ter que recuperar isso. Ele falou, como? Na próxima encarnação sua, você vai nascer surdo. E também mudo, claro. Um chama o outro. Aí ele falou assim, tá bom, você não vai poder falar nada. Certo? Você não vai ter a possibilidade, sua fonação vai ser cortada. Aí fizeram uma cirurgia lá no perispírito dele. Então, quando ele montou o novo corpo, ele não podia ouvir. Então, quando a pessoa não ouve, ele não fala, ele não tem os símbolos, né, para ele usar. Aí só dava um negócio lá, fazia uns barulhos, mas não falava. Aí viveu uma encarnação assim, nossa, terrível, né? E geralmente, né, em situação mais delicada, mais pobre, essa coisa. Aí chegou lá no mundo espiritual. Aí ele falou assim, estou livre? Falei, não, tem muita coisa para arrumar. Minha gente, essa história foram de 7 encarnações, ele mudo, surdo mudo, para ele arrumar o aparelho fonador dele. Aí quando chegou nessa última encarnação, ele já emitia uns gritos, umas coisas assim, sabe? Mas ele assustava tanto as pessoas com aqueles granidos dele, quase que imitando lá, na época da filogênese dele, aquele passado dele, arcaico, né? Que as pessoas tinham até medo dos grunhidos que ele fazia. Aí ele entendeu que não devia fazer aquilo, que estava assustando as pessoas. Aí ele ficava calado. Então, para ele arrumar isso, ele demorou umas 10 encarnações. Você põe aí cada encarnação, bota um número pequeno, 40 anos. Deve ser mais. Entre 40 anos de encarnação, com mais os intertícios.
porque antigamente não se vivia muito, né? Vamos botar um pouquinho mais, 50 anos. Com mais os interstícios entre uma e outra, ele deve ter demorado mais de 1000 anos para ele consertar essa lenha que ele fez. Então, meu amigo, minha amiga, cuidado com a tua palavra. Cuidado que você pode perder o direito de falar. Cuidado com reclamação, com palavrão, cuidado com palavrão. O palavrão, ele tem uma energia extremamente deletéria e luxuriante. O palavrão é terrível. Sabe aquelas piadas que se conta, né? Aquelas piadas que chamam de piadas picantes? Aquilo tem uma luxúria impregnada naquelas frequências que entorpece o aparelho fonador. Então, cuidado com isso. Minha gente, está na hora de mudar toda a nossa linguagem, está na hora. Agora você sabe por quê. Agora já não é mais lição de moral, como alguém fala. Não, agora você sabe por quê. Agora você sabe por que você tem que cuidar da tua linguagem. Tá? Eu queria dizer isso assim, de coração mesmo para você. Preste atenção na sua palavra, nas suas leituras, porque você vai... Jesus falou assim, a boca fala o que está cheio o coração. Tá? Então, olha as suas leituras, quais são as leituras que você admite, quais são os filmes que você vê, as companhias com as quais você conversa, os assuntos entabulados nesses encontros, porque você vai falar aquilo que estiver cheio o seu coração e vai passar pelo seu aparelho fonador, que vai ampliá-lo, vai cada vez mais torná-lo soberano, como cada vez mais pode prejudicar as suas funções, o seu funcionamento. São células, minha gente, que está ali, sabe? Pode ser feixes de músculos, pode ser o que for, mas são células. São moléculas, são átomos que você está utilizando para a sua evolução. Então, tome cuidado. É o que eu digo para você de coração, sabe? Eu tenho um orgulho muito grande porque eu viajei, nem imagino quantos 1000 quilômetros eu viajei para fazer teatro. E tinha uma pessoa que nos conduzia muito, na época era uma Kombi, ele sempre nos levava, porque eu trabalhava com empresas, então a gente trabalhava muito com teatro para empresa. E aí eu levava aqueles atores, atrizes, aquele negócio todo. Depois de muitos anos trabalhando juntos, um dia, em uma viagem, ele falou para mim assim, não foi numa viagem de teatro, eu estava com a família dele, ele foi me levar para fazer uma palestra. E a esposa e o filho dele foram juntos. E aí ele falou assim, eu quero contar uma coisa para vocês, para a família dele. Eu quero contar uma coisa para vocês, eu viajo com ele há muitos anos. Ele com essa meninada toda, com esses atores, eu nunca vi ele falar um palavrão. Nunca vi. Eu nunca vi ele gritar, eu nunca vi ele reclamar publicamente. Então, minha gente, aquilo para mim foi tão gostoso, sabe por quê? Eu faço isso automaticamente. Então, eu devo ter feito muita coisa errada, eu devo ter pintado com a palavra. Então, tive que ter esse cuidado imenso com a palavra. Sabe, isso me gratificou, porque provavelmente eu esteja passando neste teste. É isso que que todos nós precisamos. Modificar a nossa linguagem, que a nossa, como diz, né, quando o Tito, lembra do Tito? O Tito trabalhou com Paulo de Tarso. E o Tito foi aquele menino que ele foi com Paulo em Jerusalém, ele tinha uns 20 anos, e aí eles queriam circuncidar, né? O Tito não era judeu, eles queriam circuncidar. E foi aquela confusão de circuncisão lá com o Tiago, com Pedro, com João, aquela coisa toda, e o Paulo não aceitou isso e tal. Então o Tito ficou... Isso é outra história, tá, gente? Isso é a história da teologia. Aí o Tito volta com Paulo. Então, aí um dia mais na frente, né, já Paulo mais envelhecido e Tito mais maduro, então o Paulo tinha que mandar uma pessoa para a ilha de Chipre, lá no Mediterrâneo, aquela primeira, indo daqui para lá, né, a última ilha, mas para dirigir lá a comunidade cristã. Aí o Paulo escreve uma carta para o Tito, como é que ele deveria de agir. Tem essa carta lá no Novo Testamento, carta de Paulo a Tito. Aí ele vai dizer o seguinte, Tito, palavra certa e irrepreensível, para que o adversário não tenha o que falar de nós, se dê em retirada. Aí eu comecei a analisar esse texto. Olha só, se você quer ser um representante da doutrina espírita,
Se você quer ser um representante do Evangelho de Jesus, que são as excelências que o mundo hoje possui em termos de conhecimento doutrinário, então você tem que ter sua palavra certa e irrepreensível. Ok, amigo? Ok, amiga? É só uma adendo, é só uma experiência que eu estou passando para vocês, de coisas que eu tenho vivido, né, muito na minha vida. Tá? Então, vamos na sequência? Vamos? Cadê aqui? Ele não foi. Espera um pouquinho. Tenho que voltar aqui e depois ir de novo. Aqui a gente tem que aprender a trabalhar com essas plataformas, sabe? Senão elas, né, complicam com a gente. Então, vamos lá. Aprende, então, o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões, a traqueia, como no fole. Eu acho que eu tenho esse fole aqui. Tem, olha o fole. Como é que é? É uma entrada e saída de ar, né? O fole, mais ou menos, ele imita o aparelho fonador, né? Fazendo ressoar o som na laringe, né, lá cima, e na boca, que exprime também cavidades supraglóticas, aqui a boca falando, né, soltando, para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ela adquirida na longa viagem através do reino animal. A gente não fala com os braços, tá vendo? Faz tal. Isso aí é a mímica que vai acompanhando a voz. Porque a gente aprendeu assim no passado. Fazendo mímicas, a gente comunicava. Tá? Aí está. Palavra sã e irrepreensível, para que o adversário não tenha o que dizer de nós, se dê em retirada. Guardem isso. Linguagem convencional. A esse modo natural de exprimir-se por gestos e atitudes silenciosas, em que derrama suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluídico-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva, André Luiz está dizendo isso aqui, superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado, com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio de sinalética especial na escala dos sons, as experiências dos irmãos que caminham na vanguarda e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência que lhe outorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. Imagina você é um jornalista, uma jornalista, uma repórter, um repórter, que tem que dar as notícias. E aí você vai dar a notícia. Né? Aconteceu isso, assim, 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 tal. Você falando a notícia, você está reportando, articulando as palavras da maneira mais correta possível. Aí, quando chega lá, a notícia chega lá, vamos pôr na televisão, né, que chega lá no estúdio, aí tem um sujeito lá, uma senhora, que vão analisar a notícia. Aí é o perigo. Então, quem está dando a notícia está falando o que aconteceu, está reportando o fato. Agora, quem está analisando o fato é que corre o maior perigo. Eu já vi cada analista, eu falava assim, meu amigo, minha amiga, vai para casa, não faz isso. Você não sabe o mal que você está fazendo a você. Então, toda vez que um analista desse, ou uma analista, tenta denegrir a imagem de alguém, ele está denegrindo a própria imagem, não entende isso. Ele se dá uma de grande sábio, né? Ou de grande sábia, mas no fundo, ele está se autodenegrindo ao denegrir alguém, por quê? Ele só vai encontrar o defeito do outro se ele tiver o defeito dentro dele, senão ele não encontra. Olha, isso é muito sério. Eu me lembro de um analista de economia, Joemir Betting, não sei se vocês chegaram a conhecê-lo, mas ele fazia uma análise tão engraçada, porque ele juntava, ele estava falando lá de números, né, aquelas coisas complicadas da Bolsa de Valores, ele falava assim, você tem tantas vacas e pega tantos bois, ele fazia era tão engraçado, tão bonito ouvi-lo falar, né?
Agora, eu já vi pessoas falar com ódio. Eu já vi pessoas dando notícias com ódio. Um irmão ou uma irmã comete um engano e vai reportar a informação e fala com ódio. Nossa, eu já vi isso. Tem uma determinada apresentadora de telejornal, não é de nível nacional, não, de nível regional, e houve um problema com o prefeito da cidade dela. Eu acho que ela era politicamente contra ele. Então, na hora que ele foi preso, né, ela falou com alegria, com aquele rancor, né? E a polícia chegou e pegou, não sei o quê. Nunca mais eu quis ouvir essa repórter, nunca mais. Não tinha nada a ver com política para mim, independente, ele deve ter errado porque ele foi preso, né? Mas eu não queria, não era isso que eu queria. Eu queria era notícia, só que ela transmitiu a notícia com ódio. Isso a gente faz no teatro, minha gente. A gente ensina os atores a fazer isso, a fazer essas expressões de raiva, de ódio, de alegria, mas não no telejornal. Então, cuidado quando você vai reportar algum fato, reporte o fato em si. Se você quiser dar a sua opinião, pensa como é que você vai dar a sua opinião. Sempre procurando e com calma, porque quem está sendo acusado, nossa, ele é muito infeliz, porque ele cometeu um engano. E você ainda vai felicitar mais a pessoa? Pensa nisso. Isso é processo de linguagem. Tá? Bom, eu falo, tu falas e eles falam. Nós falamos. E o que nós falamos? O quê? Presta atenção nisso. No centro espírita, o que a gente fala? Doutrina espírita e Evangelho de Jesus, assim. E as suas expressões. Pensamento contínuo. O André adora isso aqui, né? Com exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis para a expansão do pensamento. Ou seja, foi criado o aparelho, aquela coisa toda, agora eu vou expor meu pensamento, que vem do sentimento. Né? Você sabe que funciona, né? Você tem um estímulo, pode ser interno ou externo, você ouve a música da sua vida, aí você busca lá dentro de você aquela lembrança, aquele é um estímulo interno. Ou você vê ali na rua uma coisa, ou no seu trabalho, aí o estímulo externo, aquilo vem para dentro da gente, a emoção, ela se envolve com aquele negócio ali, leva para o sentimento e fala, tá aí, sentimento, olha o que aconteceu, tal. Aí o sentimento espia aquilo e pergunta lá para os afetos, que está ligado à memória, isso é bom, isso é positivo ou isso é negativo? Aí o afeto diz assim, isto é negativo. Aí o sentimento potencializa o elo, a haste, né? Tem uma haste positivo e negativo, ele potencializa o negativo, né? Aí o negativo fica forte e manda para o pensamento. Aí o pensamento ainda tem uma outra chance. Não vou fazer isso, mas o pensamento às vezes é envolvido pelo negativo que vem do sentimento. Aí o pensamento fala. E aí ele age. Pronto, está feita a briga. Em sentido contrário, eu recebo o estímulo, quando chega no sentimento, o sentimento pergunta lá para o afeto fala assim, ah, positivo, maravilha, pode pegar. Aí eu potencializo o positivo, o sentimento sai positivo, o meu pensamento é positivo, a minha palavra é positiva, a minha ação é positiva. É assim que funciona. Está vendo como é que tem um mecanismo também? Isso é mecanismo espiritual, que o corpo físico só vai atender. Né? Agora tem um fato também. Né? Eu recebo o estímulo, chega no sentimento, a emoção leva para o sentimento vai lá no afeto, pergunta, o afeto fala assim, olha, isso é negativo. Mas é o sentimento fala, não, o sentimento manda o negativo para o pensamento. Aí o pensamento fala assim, não, eu não vou fazer isso não vou potencializar isso não. Aí ele ameniza e não potencializa. Aí está o progresso consciente do espírito. Pense nisso. Quando você tiver uma reação negativa da coisa, tenta apaziguar, mesmo que você tenha razão, mas vá com calma, fale com calma. Exponha teu ponto de vista de maneira grandiosa. Porque, minha gente, se alguém estiver conversando com você, espera aí que eu vou falar isso bem no seu olho, olha só. Guarde com vocês. Se você está conversando com a pessoa discutindo um determinado fato,
discutindo. E vocês estão conversando, cada um com o seu ponto de vista. De repente, o seu interlocutor começa a gritar com você. Aí, nesse momento, você para, tranquiliza, sabe por quê? Porque você venceu. Porque o grito é como se eu dissesse assim, eu não tenho mais argumento, então eu vou ganhar pelo grito. Então, se ele gritou, ou ela gritou, você parou, você já ganhou. Ele já não tem mais argumento, ou ela não tem. Agora, se você gritar junto, vocês dois estão sem argumentos. Aí é cego guiando cego. Guardem isso. Aprendi isso de um mentor. Não grite. André Luiz fala assim, tem uma mensagem que ele fala, não grite. A sua irritação não solucionará problema algum. A mensagem não estrague seu dia, né? A sua irritação não vai solucionar nenhum problema. Então, palavra sã e irrepreensível. Vamos continuar, então. Vamos nos nossos slides. Então, continuando. Aí estão, minha gente. É interessante quando a gente estuda isso aí, as tribos, porque ali naquelas manifestações mímicas, de danças, e dos sons que eles emitiam junto com os tambores, não é tambor, né? Eles faziam aquela coisa lá de batuque, tabaque, né? Então, junto com aquilo tudo ali, eles estão ensaiando uma linguagem que ela vai se aprimorar para ser uma linguagem social. Mas começa aí, sabe? Começa nesses movimentos. Eu nunca estudei linguística, nunca estudei, não foi possível. Eu até tentei, sabe? Uma amiga minha que a professora disse, mas não dava tempo, era muita coisa que eu queria, então eu tinha que começar a selecionar. Mas é muito importante você pegar essas raízes, né, de palavras, raízes de cultura, muito importante. Isso aí nós vamos aprender depois. Por exemplo, vamos pegar que a gente está lá no mundo de regeneração, daqui a 200 anos, nós estamos tudo encarnados aqui de novo, e aí nós estamos lá no mundo de regeneração, tá? Daí a gente vai estudar essas coisas. Para quê? Eu não vou voltar a fazer isso. Não, sabe o que é que a gente vai estudar? Para a gente aprender como é que foi o processo. Como é que aconteceu, como é que nós chegamos nessa linguagem. Porque hoje a gente usa essa linguagem sem a menor ideia de como é que isso acontece. A gente vai repetindo, nós somos repetidores da linguagem. Não, agora eu vou entender por que ela aconteceu, por que eu tenho que mudar e tal, tal. Então isso vai ser do futuro, vai ser a nossa busca do futuro. O André Luiz está antecipando isso aqui nesse livro. Ok? Gente, acho maravilhoso isso. Olha que postura desse, deve ser pajé, né? Olha que postura linda, elegante dessa pessoa. A postura de quem eu sou responsável por você. Quando você lê o livro Totens e Tabus, do Freud, não sei se você conhece esse livro, mas ele fala, né, que esses reis, essas pessoas responsáveis por tribos, eles eram escolhidos e muitas vezes eles não queriam. Por quê? Porque eles tinham que dar todos os exemplos e eles tinham que mandar a chuva chover e tinham que mandar a chuva parar de chover. Se não fizesse isso, eles matavam ele. Você vê como é que a coisa funcionava, né? Valendo-se dessa instituição de permuta constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo departamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. Gente, vai chegando uma hora que eles vão largar a nossa mãozinha, que já está largando, né? Agora é contigo, meu irmão. Você está querendo o quê? Vai querendo que eu fique embalando você no berço permanentemente? Não, você tem que caminhar. Agora é você. É o que está acontecendo conosco, minha gente. Temos que caminhar. Não tem mais mãozinha que vai ficar andando na gente para atravessar a rua. Não, agora você tem que atravessar a rua. Você tem que entender como é que funciona o trânsito das coisas, né? Para você saber se situar, para você não ser atropelado e nem atropelar ninguém. Sabe, esse é o início da responsabilidade. É o que nós estamos custando para entender isso. Tá? Tá vendo lá? O mentor está ali, mas a responsabilidade é sua. Tá vendo? Tem uma estrada, você vai nela, a responsabilidade é sua. Não posso fazer nada, a decisão é sua. O que vai ter atrás daquela curva ali? Ou depois daquela curva, é você que sabe. Continuando, né? Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra,
que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. Agora nós vamos pensar continuamente, porque não era assim. Era fragmentado. Mesa, cadeira, quadro, giz. O que é isso? O cão olha para aquilo, não sabe fazer associação. Não tinha pensamento contínuo. O pensamento contínuo vai. A mesa é para o professor, a cadeira para o aluno sentar, o quadro, o professor do trabalho. Esse é pensamento contínuo. Ele vai associando as coisas e formando uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio. Isso é que nós conseguimos, enquanto homens, fazer esse pensamento contínuo. Existe, eu não vou passar aqui porque vai demorar muito, mas existem estudos de arqueólogos que foram nessas tribos primitivas e vai fazer estudo de linguagem lá. Nossa, é impressionante. Impressionante. Os nossos irmãos mais primitivos, eles não conseguem ter uma conversação contínua durante mais do que assim, 3 minutos, 2, 3 minutos, porque eles cansam. Eles têm que dormir um pouquinho para descansar. Se você começar a conversar com eles, conversam 2, 3 minutos, acabou, eles têm que parar, porque o pensamento contínuo desgasta. E eles não estão acostumados ainda com o pensamento contínuo, estão apropriando do pensamento contínuo. Tá? Isso aí é muito interessante. Eu tenho, inclusive, um livro chamado Mente Primitiva, que conta isso. Então, continuando aqui, né? Por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos, ou as ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal, que está falando do cachorro, né? Quadro, mesa e tal, se transformam em conceitos, em pensamento direto, né? E inquirições traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Meu Deus, para chegarmos nisso tudo, a gente trabalhou a beça para essa palavra articulada, desse pensamento contínuo. Para que a gente vai usar isso para o lado negativo? Né? Para quê? Sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês, muito, muito legal, tá? Esse aqui também é bom para a gente passar. Olha só, imagina. Nós temos 2 maneiras de sermos felizes. Tá? Ou eu sou feliz por mim, pela minha expansão, pelas minhas propriedades, pelos meus conhecimentos, pela minha postura, né, pelo meu comportamento, eu sou feliz por isso. Tá? Ou então, eu necessito de alguém para ser feliz. Eu sozinho ainda não consigo, então eu tenho que ter um companheiro. Jesus falou assim, o varão deixará seu lar e juntará a sua noiva, a sua esposa, para construir uma família. Então, Deus criou essa possibilidade de estarmos juntos. Agora, vamos imaginar que eu vou precisar de uma pessoa. Vamos imaginar isso. A maioria, né? Precisa. E aí, o que eu vou buscar nessa outra pessoa? O que eu vou buscar nela? Primeiro, vou buscar perfeição nela? Não tem. Não vou ter como. Ela não é perfeita. Definitivamente ela não é perfeita. Porque se ela fosse perfeita, ela não seria para mim, que sou imperfeito. Entenderam? Essa pessoa vai me oferecer o quê? Ela tem um conjunto cultural bom, ela tem uma apropriação verbalística boa. Essa pessoa tem conhecimentos avançados, ou então ela tem um prodígio do trabalho, ela é uma pessoa trabalhadeira, ela é uma pessoa com muita higiene, com muita propensão às coisas positivas. Sim, essa pessoa, ela vai me satisfazer sexualmente? Como que é essa satisfação? O que eu vou buscar na pessoa nesse campo? Está vendo? O que essa pessoa pode me oferecer para ampliar os meus conhecimentos e a minha postura? O que eu posso oferecer para essa pessoa da mesma maneira? Esse é o relacionamento que tem que ser buscado. Porque senão, minha gente, eu não conseguirei ser feliz ao lado de ninguém. Nós temos que juntar valores. Eu gosto do Alexandre no livro Missionários da Luz, quando ele diz que é uma troca de qualidades nobres. Eu tenho que procurar no outro ou na outra qualidades nobres. Então, essa pessoa está muito cheia de defeitos. Mas vamos ver as qualidades nobres dessa pessoa. Quais são as qualidades nobres? Essa pessoa tem uma linguagem gostosa de ouvir, ela tem uma postura elegante, essa pessoa tem uma vontade, uma propulsão a aprender cada vez mais, a crescer, a trabalhar, a compor a vida de uma maneira mais equilibrada.
então eu poderei ter um nível de felicidade ao lado dessa pessoa. Mas eu também tenho que contribuir com isso. Eu não quero, essa pessoa não tem que vir para me fazer feliz. Não, nós temos que juntar para juntos sermos felizes. E a linguagem, minha gente, por isso que eu estou falando, porque a linguagem aí vai ser o ponto primacial dessa boa convivência. Como é que nós conversamos? A gente briga um com o outro. Se eu brigar um com o outro, então não está me fazendo feliz, nem eu estou fazendo feliz. Então eu tenho que mudar essa linguagem, a briga não vai funcionar. O grito, nossa, nem pensar, grito é o estouro da boiada, né? Eu ia dizer, eu não tenho mais argumentos. Então, como é que é esse meu relacionamento? Então, a linguagem é um ponto muito de referência dentro do relacionamento. Como é que é a minha linguagem? Como é que eu chego? Como é que eu falo? Como é que eu exponho? No meu momento difícil, como é que eu me reporto? No meu momento de alegria. Está vendo? Vamos prestar atenção. Como é que a linguagem é importante? Vamos continuando aqui, olha. Aqui nós já falamos, né? Começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, que é a meditação. Olha só. Aí ele já vai avançando. Na meditação ele vai silenciar e vai só pensar. Ou talvez nem pensar, só colocar o coração, o sentimento para fluir. Buscando o quê? O azul. Olha, ele está sempre buscando o azul. A cor azul é a cor da espiritualidade. O violeta é a cor da transcendência. Então, ele vai sempre buscar isso aí. Quando você coloca na sua casa, né, um cantinho violeta, você vai observar que toda vez que você olha para ele, você sente uma vontade de transcender. Essa psicodinâmica das cores é maravilhosa. E o azul te dá uma vontade de espiritualidade. Então, a meditação deve ser sempre assim, nesses campos onde o azul ou o violeta estejam presentes. Tá? E uma canção, tá? Muito legal também. Canção bem suave, tá, gente? Ave Maria. Ou então dessas músicas de piano, eu gosto muito de piano. Enfim, uma coisa bem suave. Tem muita música aí, né? Que está no YouTube, lá à sua disposição. Vamos lá. A meditação compulsória, necessária, né? Antes dos problemas da própria vida. Em vez de eu gritar, vamos meditar, vamos silenciar, vamos procurar isso aí. Passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias. E com isso, a desprender-se do carro denso da carne. Eu estou começando a me espiritualizar, por isso que eu estou buscando esse azul maravilhoso aí. Desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas. Um pequeno desdobramento, né? Durante o sono comum, para receber em atitude passiva ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. Aí eu estou saindo do corpo, né? E eu vou receber dos instrutores agora as informações. Mas aí, minha gente, eu tenho que estar predisposto a isso. Porque se o meu dia for um dia complicado, de briga, de luxúrias, como é que eu vou sair bem assim do corpo? Eu não vou sair. Logo que eu sair do corpo, tem um monte de vampiro me esperando. Muita gente para me vampirizar. Então eu não vou ter só paz. Se você quiser ter uma boa noite, tenha um bom dia. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Vamos lá? O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Ou seja, à medida que eu vou tendo uma continuidade em coisas positivas, no caso, né, eu vou ficando automático naquilo. Eu só serei positivo. Não preciso de ficar pensando, eu tenho que ser positivo, eu tenho que aguentar isso, eu tenho que engolir esse sapo. Isso aí é quando a gente está começando ainda. Depois que você já é, acabou. Nada vai te perturbar. Pode chegar uma notícia para você assim, olha, desmoronou teu prédio onde você mora e morreu lá a tua família. Aí na mesma hora você vai se ligar a Deus e vai dizer assim, Pai, os filhos são seus. Tiveram que retornar, que eu tenha força para viver esse momento e vamos em paz. O que eu posso fazer? Isso aí, gente, é evolução, tá? Nós vamos chegar lá.
Aí a maioria grita, desespera, reclama do governo, reclama de quem construiu o prédio, faz aquela confusão, vai para a justiça, aquela coisa toda, enquanto só está se cumprindo as leis de Deus, a vontade divina. Mas a gente chega lá, vamos com calma. Entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta que nós estávamos falando. Chegou a notícia lá que caiu o prédio, matou não sei o quê. Nossa, você fica maluco ou maluca. Porque a tua reação é essa, né? É ansiedade, vai agravando a situação, né? Aí o espírito fica desesperado, vai respondendo cada vez mais desesperado, né? Aí vai, busca uma intuição, né? Mas espera aí, será que vale a pena pensar um pouco, analisar melhor? Não, isso é uma luta, é uma luta. Por quê? Nós não estamos automatizados positivamente para essas respostas. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe ampararam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. É isso, minha gente. Por que isso? Por que aconteceu? Por que o prédio caiu? O prédio caiu porque foi mal construído, foi material de quinta possibilidade, que não aguentavam, tijolos porosos demais. Aí você pegou a causa. Bem, é uma causa. O prédio caiu por causa disso. Mas por que minha família tinha que estar lá dentro? Por que a gente não saiu todo mundo junto? Aí que vem a causa principal. Porque era o momento. É necessário que o escândalo venha. Mas ai daquele, porque o escândalo vier. Jesus não falou ai do escandalizado, não. Ele fala ai de quem provocou o problema. Então eu não provoquei o problema. Então eu estou passando pelo escândalo. Então Jesus não falou coitado de você que está assinando. Ele falou assim, você não, você está livre dessa história. O ruim é quem fez o problema. Então que você não seja motivo de escândalo para ninguém. Porque então você estará amparado pela lei de Deus. Entenderam? É que é sério? Passou a indagar sobre a causa das coisas. Constrangido a aceitar os princípios de renovação, a gente não vai aceitar isso muito rapidamente, né? E progresso, refugia-se no amor e egoísmo. Mas comigo, isso vai acontecer comigo, logo comigo. Por quê? Porque você é uma pessoa que precisa progredir, rapaz. Moça, você precisa progredir. Então, esses lances dramáticos é que fazem a gente progredir muitas vezes, quando a gente não consegue pelo amor. Quantas vezes a vida nos chamou pelo amor e a gente não foi? Na intimidade da prole, né? Que ele entreterá o campo íntimo ajudando a pensar. Está na hora da gente crescer, né? Na hora de pensar. Você viu que o livro Evolução em Dois Mundos, ele cutuca em todos os sentidos, mas sempre trabalhando o espírito. Observa-se tocado por estranha metamorfose. É quando eu começo a entender essas coisas, eu falo assim, caramba, não é que isso aí vai ser bom para mim? Também aquele prédio lá, para te falar uma verdade, eu não gostava de morar lá, não. Não sei, tinha uma coisa lá que eu não gostava, sabe? Eu achava que os meus filhos, eles não iam ter uma carreira boa na vida, eles estavam já tinham lá, estavam pensando em droga, já estavam até fazendo isso. A minha esposa, o meu marido, já estavam assim, meio estranhos comigo. Pensando bem, provavelmente foi uma ajuda para que eles acordassem também, para que eles não entrassem naqueles caminhos difíceis que estavam começando a querer entrar. E eu também vou aproveitar isso, vou mudar meus caminhos, vou mudar meu modo de pensar. É essa metamorfose que o André está dizendo que esboça-se imensa luta. Mas essa é a vida, minha gente, é assim que funciona. Tá? Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade de seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Né? Às vezes a carne puxa a carne, né? Assim, são as frequências. Você quando, gente, cá para nós, um cheirinho de bife é bom demais, né? Porque a carne puxando a carne. Aí o espírito vai igual um bobinho, né? Vai, come a carne. E aí o médico fala assim, não fique comendo frituras. Aí você não aguenta, vai lá e come fritura. Porque isso é herança nossa. Nós somos herdados, temos uma herança muito grande com a carne. Mas também temos outras heranças de fúria, de raiva, de preguiça, né? De várias coisas. Aí tá. Você já imaginou, mente, o que é uma luta de um leão com um tigre?
De longe é bom ver, né? Deve ser interessante. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas, olha, tirando a mãozinha, vai atravessar a rua sozinho agora, né? Ali tutelarem o desenvolvimento para que se lhe afirme as diretrizes próprias, sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. Que agora é você, meu irmão, minha irmã, agora você vai olhar para as estrelas e não vai pedir para Papai do Céu que caia uma estrelinha para ver se o seu amor está chegando. Não. Acabou isso aí. Agora você vai ver que não vai cair estrela nenhuma. Pode cair uma pedra na sua cabeça, que aquilo ali é meteorito que está caindo. Sabe? Aí você agora vai encarar essas estrelas. Às vezes eu fico olhando para o céu, fico vendo, meu Deus, é muita estrela, né? É muito lugar. É muita casa na casa do Pai, é muita morada na casa do Pai. Eu tenho que conhecer isso, eu tenho que saber o que faço naquela estrela ali. Ah, mas aquela estrela não existe mais. Tá bom, mas ela deixou uma história. O que foi a história dela? Sabe? É aí você começa a elevar, né? Você começa a sair do quintal da sua casa e começa a ir já mais à frente. Tá? Olha que beleza. Olha. Sujeito parado no topo de uma pedra olhando a Via Láctea. E agora? O que eu faço? Estou com medo disso ou vou encarar isso? Não, eu vou encarar pela evolução consciente, apropriando a cada passo das possibilidades que me levem a entender isso aí. Tá? A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. Isso. Aí agora começa a mudar tudo. Nossa, fulano, você não vai sair com a gente mais não? Que é isso? Virou beato, virou padre, virou freira. Não, eu só estou mudando. Só estou mudando. É a minha metamorfose. Eu estou deixando de ser lagarto, né, para ser borboleta, eu vou voar. A princípio vai ser um voo meio assim, meio tenro, meio medroso, mas depois eu vou com calma. Aí depois eu pego as asas de um avião e vou que vou. Certo? Tem muitos caminhos surgem, né, gente? Muitos caminhos. Só saber escolher. O Sol propicia a concepção de um Criador, é verdade, né? Teve civilização onde o Sol era o Deus, né? Oculto no seio invisível da natureza, e à noite povoa-lhe a alma de visões, né? Aqui está o Sol, né? E aqui está a noite. A noite povoa de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Essas são as duas imagens interessantes, a treva e a luz. Então, eu não posso brigar com eles, eu tenho que ser amigo deles. A treva, eu vou transformar em luz. Tá? Pegando a luz do sol, eu transformo, a luz do meu sol, né, claro, interno, eu transformo as trevas que existem em mim. Tá? Isso não é poesia, não, gente, isso é fato. Nós temos que saber fazer isso. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Fica louco com os filhos, é o filho é minha vida, filha é minha vida, porque ele precisa desse amparo também dos filhos. Aí o filho cresce, a filha cresce, e é um ai Jesus, né? O que eles vão fazer das vidas deles? Então a gente tem que começar a aprender desde cedo. Eu sou pai, né, já de filho de mais de 40 anos, então a gente tem que saber que eles têm que seguir as vidas deles, a gente tem que deixá-los seguir. Bom, mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar, porque ele tem que fazer alguma coisa de útil. Este é a pessoa que está mudando a sua forma de viver e de pensar o mundo. Então, ele constrói a sua família, que ele jura que será um ninho de luz. Porque ele quer ser essa luz, ele quer ser esse sol brilhando. Aí vai. Tá? Na luta evolutiva, né, a pergunta é por quê? Os porquês, ali nascerem fragmentários no íntimo, insuflam-lhe a aflição e temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhes os mecanismos, como quem vê no mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Agora sim eu vou entender a natureza que me cerca, que me abrigou, que me fez crescer, que me ajudou a crescer. Agora eu vou entender isso. Mas agora eu serei diferente. Eu não vou mais agir como eu agia antigamente. Agora eu vou mudar. Agora eu sei de tudo. Sabe? Agora eu olho para a natureza, não vou mais ser
o inseto, não vou ser mais aqueles bichinhos que andam lá nas folhas, eu não vou ser mais aquela onça que sobe lá em cima da árvore, eu não vou ser mais isso. Mas eu vou entender o porquê disso tudo. Eu vou tomar cuidado, porque isso me ajudou. Essa foi a minha casa primeira, ali que eu cresci, ali que eu evoluí. Tá? A ideia de Deus, iniciando a religião, a indagação, prenunciando a filosofia. Filosofia é a pesquisa, né? É a busca, a análise. A experimentação, anunciando a ciência, aí sim, as práticas, né, laboratoriais, ou mesmo em casa, né? Tem gente que tem um laboratório em casa, faz coisas incríveis lá. Né? O Instituto de Solidariedade, prefigurando o amor puro, instinto de solidariedade que prenuncia o amor puro. Né? O nascimento das indústrias e das artes eram pensamentos nebulosos, torturando a cabeça, inflamando o sentimento. Está vendo como é que ele vai deixando aquela coisa antiga do animal irracional para agora racionalizar a vida? Essa é a evolução. Né? Aí ele vai ser um pensador, né? Como é que eu faço? Tal. Aí ele tem ciência, filosofia, religião, arte, esporte. Tem muita coisa para eu pensar agora. Agora eu estou me tornando um ser pensador, um ser analista, sabe? Eu posso buscar vários campos. Qual o campo que eu vou buscar? Tá vendo? Daqui um tempo, quando eu estiver mais evoluído, eu vou apropriar todos eles, mas por hora eu gosto mais de esporte. Não, eu sou um artista, não, eu sou mais um religioso, sou um filósofo, sou um cientista. Vários campos de estímulos externos, lembra que a gente falou do estímulo externo? Que chegam para ele. Então agora ele está apropriando a sua vida. Né? Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas percussões, e enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, 2,5 milhões de anos para cá, né? Aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face mortal e invisível da própria consciência. Trabalhando, vendo, participando, sabe? Por isso que nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredindo sempre, tal é a lei, porque é assim que evolui. Lindo, né? Nascimento da responsabilidade, né? Foi então quem, se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, o seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. Mas a Deus também, né? Não é o que você faz todo dia, você levanta, vai viver teu dia, é você que vai ter que responder pelo seu dia, não é assim? Mas tem Deus com você, tá? Agora não tem mais um mentor que vai pegando na nossa mãozinha, agora você vai e faz. E cuidado como você vai e o que você faz. Tá? O princípio da responsabilidade havia nascido. Isso aí é muito complexo. Né? Olha só, gente, que maravilha. Os canos que os tubos que a gente vai entrar, né, que são as espirais de evolução. Então, seja líder de si mesmo. Entendeu? Quando você pega na responsabilidade, você entra numa espiral, né, infinita. Consciente, porque você já está nela, mas agora você torna essa espiral de uma forma infinita. Você agora vai progredir. Tá? Gostou? Eu adorei. Então, vamos recapitular, né, o nosso estudo 11. Que pena que acabou, né, gente? Eu gostei muito, achei ele muito sutil, muito fofo. A linguagem animal, que a gente viu nas mímicas, os mimetismos, as camuflagens, enfim, os gestos, né, os sons, grunhidos, sílvios, né, relinchar, tudo isso. As intervenções espirituais que ajudaram a preparar os órgãos fonadores para o futuro, o mecanismo da palavra, como é que ele foi criado, né, a partir das estruturas orgânicas, mas que vieram da expansão da mônada, que se imprimiu no perispírito, que imprimiu no corpo físico. Tá? A linguagem convencional, que nós falamos, né, que nós utilizamos, o pensamento contínuo, que não é mais o fragmentário, e a responsabilidade cresce, porque é difícil a gente manter um pensamento. Diz que a gente tem mais de 90 mil pensamentos por dia.
e 80% você joga fora. Que coisa séria que é isso. Nossa, André Luiz ainda falou uma coisa mais complicada. Ele falou que um homem comum não aguenta mais do que 10 minutos de conversa séria. Nós já estamos aqui há mais de 1 hora conversando sério. Será que você está aguentando isso? Tá? A luta evolutiva, né? Aí já começamos a deixar as mãos dos nossos mentores, né? Já começamos a caminhar. Eles têm que fazer isso, têm que deixar que a gente caminhe sozinho, e o nascimento da responsabilidade. Agora, tudo que eu fizer, eu serei responsável por ela de maneira consciente. Tá bom? Então, vamos agora à mensagem final, né? Que é a seguinte: caminhar, cantar, seguir a canção. Canção que nos faz sonhar, ser, progredir, amar, sair do ponto comum, daquele onde tantos ficam lamentando, cantando a cantilena da ladeira, ver o universo, senti-lo como mar, como lar, onde Deus é a chegada. Eis o homem que precisa sentir-se homem. Olha, lindo, né, gente? Vamos de novo. Caminhar, cantar, seguir a canção. Canção que nos faz sonhar, ser, progredir, amar, sair do ponto comum, daquele onde tantos ficam lamentando, cantando a cantilena da ladeira. Ver o universo, senti-lo como lar, onde Deus é a chegada. Eis o homem que precisa sentir-se homem. Gostou? Copia. Vale a pena você ter esse texto com você, para você fazer suas reflexões, fazer suas análises, fazer sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você seja sempre alguém em busca de uma coisa melhor e maior espiritualmente. Muito obrigado por você estar fazendo esse estudo conosco. Muito obrigado por você estar estudando André Luiz, esse mentor tão querido nosso. Ele não é querido só porque ele é queridinho, não, ele é querido porque ele é alguém que está tentando nos ajudar. Tá? Então, é o momento de fazermos essa reflexão, de agradecer a esse espírito que deve ter feito inúmeras pesquisas para chegar a esse conhecimento e para transmiti-lo para nós. Olha, Jesus continue te abençoando. Eu agradeço imensamente ao Pai pela oportunidade de estarmos juntos estudando. Que Ele possa continuar abençoando nossa vida, abençoando os nossos propósitos de sermos cada vez mais eficientes dentro da nossa evolução, né? Para que a gente possa cada vez mais crescer no amor, no entendimento, numa boa relação social, familiar, conjugal, profissional. É isso. O nosso próximo estudo vai ser a existência da alma. Maravilha, né? Que o nosso estudo de número 12, capítulo 11 do livro Evolução em Dois Mundos. Até lá, minha gente. Que o Mestre abençoe teu lar, tua vida, teus propósitos superiores e nobres de existência. Olha, fico com o Senhor Jesus. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Ok? Tchau, gente. Tchau.